Abra sua Bíblia no Salmo 126, versículo 1. O salmista escreveu assim, olha. Salmo 126, versículo 1. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Ou seja, o salmista comparou a obra que Deus fez na vida do povo de Israel às correntes do Neguebe. Mas para você entender o que Deus, ou o que o salmista quis dizer aqui, você precisa entender o que são as correntes do Neguebe. O que o salmista tinha em mente quando ele falou das correntes do Neguebe? Restaurar a sorte de Sião significa dizer que Deus trouxe o seu povo de volta para Jerusalém. O povo exilado, o povo que tinha sido levado cativo e ficou muito tempo nas mãos dos inimigos. Então Deus trouxe esse povo de volta para a sua terra, e quando esse povo chegou de volta, o povo ficou como quem sonha, e a sua boca se encheu de riso. Eles riam, eles cantavam, eles adoravam a Deus, e as nações diziam: grandes coisas tem feito Deus por eles. E eles contentes, eles ficavam, sabe, como quem sonha. Amém, pessoal? Então aí Davi compara essa obra de Deus de restaurar o seu povo, ele compara essa obra às torrentes do Neguebe. O que são as torrentes do Neguebe? Nós vamos mostrar para vocês já já, porque até hoje isso acontece. Trata-se de um fenômeno que ocorre de 2 a 3 vezes por ano no sul, em Israel, num deserto chamado Neguebe. É um deserto, tudo seco, mas de 2 a 3 vezes por ano ocorre um fenômeno da natureza em que a chuva serôdia cai, distante desse deserto cai a chuva, e a água transborda, formando uma torrente de águas, e essas águas vão indo, encontrando o caminho do deserto, e elas inundam o deserto. Ou seja, de um momento para o outro, o deserto vira um manancial de águas.
Então imagine uma terra toda seca, deserto, que não tem água nenhuma, mas de repente aquele lugar vira um rio. Então o salmista comparou o que Deus fez a Israel, a restauração de Israel, que muito os alegrou, como se fosse isso. É como se aquele povo tivesse na seca, no deserto, e vieram as torrentes de água e inundaram o povo. É isso que acontece, minha amiga, meu amigo, quando há o batismo com o Espírito Santo. Isso se compara, obrigado, ao batismo com o Espírito Santo. Quando você não tem o Espírito Santo, ou quando a pessoa não tem o Espírito Santo, ela é seca. Ela é seca, ela é como um deserto. O ser humano sem o Espírito Santo, ele é seco como um deserto. Ainda que esse ser humano tenha dinheiro, tenha fama, tenha prestígio, como tantos têm aí fora. A gente vê agora, por exemplo, os ricos, os famosos, mergulham na festa chamada carnaval. As pessoas também comuns, as pessoas que não são famosas, enfim, a sociedade mergulha nessa festa, mas quando termina a festa, termina a alegria. Porque é como alguém que foi buscar água no poço, bebeu, mas depois a água acaba de novo. E água suja, né? Água podre. Compreende, sim ou não? Sim. Mas se você tem o Espírito Santo, você tem as torrentes do Neguebe dentro de você. E a sua alegria não termina na quarta-feira. A sua alegria vai ser na quinta, vai ser na sexta, vai ser no sábado, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, ou seja, todos os dias, porque o Espírito de Deus é como uma fonte a jorrar dentro de você. Jesus disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso é o Espírito Santo. Agora, só para fazer a comparação que Davi fez com o que acontece com a gente. Por exemplo, eu me lembro que no dia em que eu recebi o Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, eu fiquei como quem sonha. No momento do batismo com o Espírito Santo, aquele domingo pela manhã, na igreja que eu frequentava, eu estava como quem sonha. O meu Senhor lembrou de mim, veio sobre mim uma fonte a jorrar. Eu estava seco e de repente veio aquela, sabe, é como uma cachoeira, uma torrente, águas torrenciais inundaram o meu ser. A água da vida. Bispo, o que eu preciso para receber o Espírito Santo? Essa torrente, você precisa de sede. A única coisa que você precisa é ter sede, é desejar isso mais do que tudo na sua vida. Amém? Porque se você desejar, porque alguém pode chegar assim: bispo, fala quais são os passos, as coisas que eu tenho que fazer para eu receber o Espírito Santo. Não adianta eu querer aqui fazer uma lista e dizer o que você tem que fazer. O que eu quero dizer é que você tem que ter o seguinte: você tem que ter sede, porque se você tiver sede, você vai procurar. O viciado tem sede pela cocaína, então o que ele faz? Ele dá um jeito, ele procura, se ele acordar de madrugada com vontade de cheirar cocaína, ele vai procurar uma biqueira aberta, se ele não tiver dinheiro, ele vende a roupa, ele vende o vaso sanitário, ele vende o enxoval do bebê, da criança, ele vende a mãe, para ele poder consumir a droga, porque ele está com sede pela droga. Não é assim, sim ou não? Tem gente que tem sede pelo amante, para ter a amante ou amante nos seus braços, ela corre risco, ela coloca em risco a família dela, ela inventa mentira, ela dá um jeito de ficar com a amante, dá um jeito de ficar com o amante. Tem gente que ama
um vício, enfim, e ela faz de tudo por aquilo ali. Então a sede faz com que você, ou com que a pessoa, busque algo sem medir esforços. Assim também é quando você tem sede de Deus. Só para finalizar, uma historinha para ilustrar bem. Dizem que um jovem queria saber o que ele fazia para receber o Espírito Santo, para conhecer a Deus, e ele foi procurar numa montanha um sábio. O sábio morava no alto de uma montanha, perto do mar, e ele foi lá e bateu na porta do sábio. O sábio o atendeu, ele falou assim: senhor sábio, eu queria que o senhor me desvendasse um mistério, um segredo, e me dissesse, o que eu faço para receber o Espírito de Deus, para conhecer a Deus? E o sábio, sem dizer nenhuma palavra, fez assim, ó, como quem diz, me acompanhe. E o rapaz foi acompanhando ele foi descendo a montanha, em direção à praia, e o rapaz acompanhando, e ele foi e entrou para dentro da água do mar, e o rapaz acompanhando ele, e ele indo para mais fundo, e o rapaz sem entender nada. Eu perguntei uma coisa para ele está me trazendo para tomar banho de praia. Quando chegou mais ou menos aqui a água, o sábio botou a mão na cabeça do rapaz, e afundou para debaixo da água. E o rapaz começou a se bater. Quando ele viu que o rapaz não ia aguentar mais, ele deixou ele sair. E o rapaz disse: o senhor é maluco? Eu lhe peço para me ajudar, como fazer para receber Deus, para receber o Espírito Santo, o senhor tenta me afogar. Ele falou: não, rapaz, o que eu quero te mostrar é o seguinte: no dia que você desejar o Espírito de Deus, como você desejou o oxigênio aqui debaixo da água agora, Deus vai se revelar para você. É a sede. Amém, pessoal?